Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. Olá, tudo jóia? Está começando mais um Unicast, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Aqui é o Rafael Rodrigues. A gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia, educação e religião. E a gente espera que vocês gostem do assunto. A gente vai tentar ver como essas áreas podem influenciar na nossa vida pessoal e profissional e como ela pode ser útil no nosso dia a dia. Lembrando a você de casa que a Uninter Juiz de Fora é a instituição com maior nota pelo MEC. E a gente está disponível aqui em Juiz de Fora, nas unidades do centro e na zona norte da cidade. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, também no YouTube e no Spotify, onde você pode escutar todos os podcasts e as nossas entrevistas na íntegra. E a gente fica feliz com a sua participação, com a sua presença. Se quiser mandar convidados, temas e assuntos dos quais a gente possa conversar, nós estamos aqui à disposição. A gente está recebendo aqui o professor e mestre em filosofia, né? Professor Jungley Torres. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo ótimo, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder estar junto aí da Uninter, de você e da Maria. Você também já foi aluno, né, da Uninter, fez alguns cursos, né? Quantos cursos você fez? Perfeito. Na Uninter eu fiz duas graduações, História e Pedagogia, ambas com nota máxima 5, né, em licenciatura pelo MEC. Depois a gente vai exibir as notas dele, né, que ele tirou. Fica tranquilo, tirou 10. Passou com louvor? Passei com fez louvor. Certinho? Certinho. E é isso. A gente está recebendo nosso Sócrates aqui mineiro e a gente vai conversar um pouco sobre filosofia. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse. Falasse um pouquinho sobre você e também como que a filosofia entrou na sua vida, né? Como você fez disso a sua base acadêmica e profissional. Então fica à vontade, nós vamos te ouvir agora. A palavra é sua. Então, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Rafael, que representa muito bem a Uninter, né? E me apresentando brevemente para o público, eu sou o Jungley Torres, sou formado em filosofia, mestre em filosofia também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual hoje eu faço meu doutorado em filosofia da religião e atuo também principalmente na área da educação, seja como professor na educação básica, e por isso eu me formei na Uninter em pedagogia, né, história, buscando aí essa formação continuada, que é muito importante para o nosso exercício, né, de docência e lidar também com a educação de modo geral, né, que é isso que a gente veio falar um pouco, né, Rafael? Essa relação da educação com a filosofia. Com certeza. Inclusive, é um recado extra que eu vou dar aqui. Ele é ex-aluno Uninter, né? E daqui conversando com a gente. Então, vamos fazer disso um chamamento. Você é aluno Uninter e ex-aluno que está com a gente ou que já formou, se quiser sentar aqui também, conversar, falar um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho, né? De como a educação mudou a sua vida, se você se sustenta, trabalha com isso, tem um projeto bacana. Vamos fazer disso aqui um convite para você também estar aqui sentado, conversando com a gente, nos ensinando. Hoje eu vou dar uma de aluno aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre filosofia, inclusive até fazendo um gancho sobre isso, porque para nós que não é da área de filosofia, a gente tem uma base acadêmica bem estudantil, né? A gente não se aprofundou tanto igual você, que o currículo dele é extenso, depois a gente coloca o currículo dele aqui. Mas a gente tem uma base muito rasa, acho que é essa a palavra, para falar sobre filosofia, né? E você se aprofundou na área. Então, assim, para nós que tem ainda um pouco desse distanciamento, como a filosofia pode se encaixar nas nossas vidas, né? Como a gente consegue aprender com ela, por exemplo? Isso é uma ótima questão, Rafael, porque eu acho que a filosofia, embora ela seja a rigor um conhecimento muito bem estruturado, sistematizado, tem obras, né, livros que são muito profícuos, né, muito produtivos. A filosofia ela não se restringe só à academia, à vida escolar, mas ela diz respeito à nossa própria vida, o ser histórico que nós somos, né? De estar diante do outro, de dialogar, de se abrir para uma opinião divergente, de exercitar essa escutatória, né? Porque a gente fala-se muito em oratória, tem muitos cursos, né, para se aprender a falar, mas não tem cursos, por exemplo, de escutatória, né, para aprender a ouvir o outro.
Isso é muito importante, isso a filosofia também nos ensina. A ouvir, a estar atento, né? A se abrir para outras possibilidades e não se colocar como detentor da verdade, né? Absoluta, mas realmente se abrir. Então, nesse sentido, a educação e filosofia têm tudo a ver. Eu acho que é até difícil você dissociar uma da outra, né? Uma área da outra. Filosofia e educação, elas são inseparáveis. Tem uma relação íntima, harmônica e muito produtiva. Desde a Grécia Antiga, se você pegar Sócrates, né, as academias de Platão, até as universidades que nós temos hoje no século XXI, essa relação de educação e filosofia ela é muito íntima. Por quê? Educar é propriamente um ato filosófico. E filosofar também é um ato de educar-se e é um ato de educação. Por isso que se fala assim, educação filosófica e filosofia da educação, né? As duas coisas andam muito juntas no sentido de que, se a gente pegar um termo, eu vou usar um termo aqui grego, mas eu vou explicar o que ele é, tá? Se a gente pegar o termo, por exemplo, paideia, que é um termo usado na Grécia Antiga. A paideia, ela diz respeito a essa formação integral, essa formação do ser humano, uma formação completa, que ela não é fragmentária. Você não vai ensinar algo isolado. Vou ensinar filosofia para o Rafael. Não. É algo muito integrado no sentido de que a paideia se remete a um ensino, a um valor ético que perpassa tanto temas como a ginástica, a música, a oratória, a gramática, a filosofia, a história, a geografia, não de modo isolado e fragmentário, mas de modo realmente harmônico, onde todas essas áreas elas se dialogam e conversam entre si por um desenvolvimento pleno das habilidades, da competência do indivíduo, para ele atuar de forma ativa na vida política e na vida pública da cidade, né? Do Estado, da cidade, do país, ainda mais numa sociedade democrática como a nossa, que requer essa participação e esse engajamento de maneira crítica. Então, ensinar não é meramente transmitir conhecimento. Aqui eu vou parafrasear o patrono da educação brasileira, né, Paulo Freire. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar meios para a sua produção. Então, a filosofia e a educação têm tudo a ver neste sentido, porque é algo existencial. É algo que eu me desenvolvo, é algo que eu me relaciono. É um pensamento profundo, crítico, né? É algo que está no meu dia a dia. Então, não é só algo escolar. Não é aquele livro que vai ficar na minha prateleira, mas é algo que eu sou. Não é um vestimento que eu tiro. Diz respeito ao meu próprio corpo, né? É algo que eu não posso desapropriar. Porque diz respeito à história, à cultura, à tradição, diz respeito a tudo. Então, realmente, filosofia e educação andam juntos porque é, fundamentalmente, uma formação e uma transformação humana. Então, isso diz respeito a nós, né? Ao outro e ao modo como eu me relaciono com o outro, com as coisas e comigo mesmo. Por isso que essas duas coisas elas andam juntas e são quase que sinônimos, muitas das vezes, né? Educação e filosofia, filosofia da educação, essas coisas dialogam muito, são muito íntimas, né? Por isso que eu disse que é uma relação muito simbiótica, né? Uma relação muito harmônica, uma relação muito produtiva. Então, falar em educação requer, no mínimo, uma base filosófica. E falar em filosofia não se desassocia de falar de educação. Por isso que eu falei dessas duas coisas. Claro que educar, né, não é apertar parafuso de uma fábrica. Educar é lidar com pessoas, é lidar com o desenvolvimento das competências, das habilidades, do ponto de vista prático, cognitivo. Então, isso é um ato fundamentalmente humano, né? Então, é uma pedagogia humanizadora, né? E, por isso, ela tem esse teor filosófico que é existencial. Né? Nossa, eu vou pedir para você repetir a frase do Paulo Freire. Eu adorei, vou levar para minha vida essa frase. É uma frase muito Vou colocar importante. de legenda no Instagram. Pode repetir? O Paulo Freire ele tem muitas frases, né, de efeitos que nos trazem, né, essas reflexões, igual trouxe para o Rafael agora. E essa frase ela é muito importante. Educar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidade para a sua construção.
isso não faz refletir sobre várias coisas, porque quando a gente está no meio proporcionando assim o ensino, a gente está reproduzindo um conceito que a gente já sabe para pessoas das quais a pessoa às vezes não sabe ou não tem conhecimento sobre, né? Então, quando você fala em educação, a gente tem que fazer muito mais do que a reprodução de conhecimento. A gente tem que fazer com que essa pessoa receba aquilo e se inspire a criar caminhos do qual ela ensinou, né? Como se a gente desse uma base e a pessoa seguisse um caminho a partir do qual ela ensinou, é isso? Perfeito. Acho que você colocou muito bem, porque pegar a pedagogia libertadora, né, do Paulo Freire, se ele fala que existe a educação bancária, que é aquela educação... Por que ele chama de bancária, né? Que você deposita o conhecimento no aluno. Ele critica esse tipo de educação, como se o professor fosse detentor do conhecimento e ele só depositasse esse conhecimento no aluno. Paulo Freire vai dizer que não. A educação ela é libertadora no sentido de que o aluno ele é protagonista. Ele traz também vivência, ele traz também aprendizados, que ele não se limita a ser só um depósito de conhecimento. Sim. E nesse sentido, Rubem Alves vai dizer que existem escolas que são asas e existem escolas que são gaiola. A escola que é gaiola, ela prende, ela limita, ela torna as quatro paredes da escola um lugar fechado, limitado. A escola que é asa, ela não quer ensinar a voar, ela quer encorajar, porque ela sabe que o voo é próprio de cada um. Sim. Então é isso. Quando a gente estuda comunicação, vou voltar para a minha área, tem um conceito que a gente estuda, chama teoria da bala mágica, né? Que uma informação ela precisa ser disseminada a toda uma comunidade da mesma forma. Uma linguagem que todos os públicos possam atender, ouvir e assimilar aquela informação. Quando você fala sobre educação no sentido de abrir portas e abrir caminhos, acho que é interessante a gente ver, por exemplo, se eu transmito uma mensagem, se uma mensagem é transmitida e ela é passada a uma comunidade, essa comunidade vai receber do mesmo jeito, mas ela pode interpretar de várias formas. Perfeito. E usar aquilo para si próprio, né? Profissionalmente, pessoalmente, né? E aquilo ali se transformar numa base para ela seguir um caminho, né? Acho que a escola é importante nesse sentido, porque os alunos estão ali presentes, vão receber conhecimentos, ensinamento dos mais variados currículos e disciplinas, e dali vão sair profissionais capacitados das mais variadas áreas, mas todos tendo a mesma base. Então, como é importante nós temos que oferecer educação de base e uma base bem estruturada para elas utilizarem isso, como você mesmo disse, para voar, para seguir, para ter um caminho, né? Perfeito. Para não ficar apenas tendo um conteúdo, aquilo foi reproduzido e morreu aquilo. A pessoa virar uma biblioteca humana. Perfeito. Né? E seguir esse caminho. Muito bem colocado, Rafael. Você falou bala mágica? Bala mágica. Sim. Então, na filosofia a gente usa hermenêutica, né? Que quer dizer o quê? Essa riqueza que o ser humano tem de interpretar as coisas segundo o seu próprio contexto, né? Histórico. Porque a história não pertence a nós que pertencemos à história, né? Então, nesse sentido, é muito importante o que você falou. Nós não queremos uma uniformização de conhecimento. Nós não queremos que todos entendam as mesmas coisas. A riqueza está justamente no que você disse. Cada um tem o seu modo de dialogar com aquilo que foi colocado. Então, nesse sentido, eu posso trazer um pensador atual, né? Que é um teórico atual, ele é um grande educador português, Antônio Nova, que ele diz exatamente isso, que a educação... Hoje você tem os aparatos tecnológicos. Hoje você tem celulares, você tem tablets, você tem as barras de pesquisa, as inteligências artificiais. Então, é um conhecimento, é uma informação, uma não, várias, né? São informações, milhares de informações, que estão desordenadas. E o educando... Ele precisa saber, o aluno, no caso, porque eu não gosto muito dessa palavra, que remete no grego a alguém sem luz, né? Aluno, o A, né? Esse prefixo ele é negativo, então seria um sem luz, mas convencionou a chamar, né, de aluno. Nesse sentido,
o que você transmite para esse sujeito, ele é ressignificado, ele é interpretado, ele é dialogado. E o Antônio Nova vai falar, nós temos hoje os aparatos tecnológicos que dão muitas informações, mas a informação não é necessariamente conhecimento. Como diria Michel de Montaigne, né, no século XVI, é melhor ter uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Então, hoje nós temos muitas informações, mas não são necessariamente conhecimento. E Antônio Nova vai dizer, nós precisamos fazer esse indivíduo saber ordenar as informações, saber fontes de pesquisa, saber o que é verdadeiro e falso, trabalhar com hipóteses. Esse é o papel fundamental da educação hoje numa era tecnológica. No seu ponto de vista, você acha que as redes sociais e a quantidade de informações exacerbadas que a gente tem hoje em dia, e indo um pouco mais além, né, a quantidade de fontes das quais a gente recebe essas informações, mais ajuda ou mais atrapalha nas nossas vidas? Ou você acha que precisa ter uma espécie de filtro? É exatamente esse caminho, né, que eu vou dizer, seguindo um pouco essa linha que eu concordo do Antônio Nova, né? Que é o quê? Primeiro, né, uma faca na mão de um bom cozinheiro, uma ótima refeição. E hoje nós temos uma era tecnológica cada vez mais crescente e nós não podemos negar essa realidade, nem desenvolver essa habilidade nos nossos educandos, nos indivíduos e cidadãos, que a sociedade vai demandar isso. Então nós temos que trabalhar a tecnologia, é uma realidade e está, inclusive, atualmente na base nacional nossa curricular, né? Nós temos que trabalhar a tecnologia, porém, aí você colocou muito bem anteriormente, mais do que formar de um modo enciclopédico alguém, mais do que dar informações, nós precisamos dar possibilidades dessa pessoa saber ordenar o que ela pesquisa, saber ordenar as informações numa era hoje, né, que é muito de narrativas, saber identificar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Então, é utilizar, mas saber utilizar. Então, nesse sentido, o método é muito importante, né? A educação tem esse papel hoje de trabalhar o método. Sim. Para transformar essas informações em verdadeiros conhecimentos. Queria te propor uma discussão sobre, há uns 15 anos atrás, a gente tinha um meio de comunicação em que existiam emissores e receptores. Então, nós tínhamos grandes canais de comunicação que transmitiam informações, notícias e fatos para uma comunidade. E hoje nós estamos numa era em que as pessoas, além de terem essa habilidade de receber informação, né, de uma comunidade toda ser noticiada, elas mesmas podem produzir conteúdo. Elas mesmas podem transmitir notícias, fatos, né? O celular, o telefone, ele virou, além de chamada, né? Hoje em dia ele virou um canal. Quem tem um telefone hoje pode fazer N coisas. No seu ponto de vista, você acha que a educação ela pode ser ampliada devido a esse grande acesso? Você acha que as pessoas com habilidade, com instrução, né, elas podem fazer isso no próprio caminho através das redes sociais? Que antigamente a gente recebia, vamos supor, antigamente há uns 15 anos atrás a gente sentava na televisão e a gente via o jornal. Sim. Hoje em dia a gente quase pode ser um próprio jornal, né? Se a gente tem perfis de Instagram, de Facebook, e noticiam coisas que acontecem numa cidade, num estado, né? As pessoas são emissores e receptores ao mesmo tempo. Exatamente. No seu caso, igual a gente falou sobre educação, de não ter um aluno preso a conteúdo, mas que ele bota isso para fora. Você acha que isso facilita? Você acha que isso é um problema? Você acha que isso pode ser uma questão? Eu acho que, como tudo na vida, né, são caminhos que trazem, sim, problemas, né, mas que podem trazer também soluções. Por exemplo, muito se criticou no início o ensino EAD, né? O ensino à distância. E hoje nós temos, por exemplo, a própria Uninter, né? Mostrando que é possível fazer um conhecimento de qualidade, um módulo EAD à distância que não é distante, né? Que são plataformas muito bem preparadas, tutores, né? Muito prontificados para receber os alunos. E quando isso vai ganhando corpo, hoje não se critica tanto esses ensinos, né? Eles têm se mostrado cada vez mais consolidados
E quando você traz isso para o âmbito da educação, de hoje cada um poder pegar o celular e poder ser um porta-voz, isso também traz tanto coisas positivas quanto negativas, né? Eu acho que coisas positivas, por exemplo, o cidadão, né, ele pode exercer o seu direito, falar sem censura, né? É claro que tem que ter responsabilidade, né? Que as pessoas confundem, às vezes, liberdade de expressão também com libertinagem e acham que pode falar tudo, né? E não é por aí. Porém, eu acho que também, e aí vocês me desculpem, né? Eu acho que revelou também muitos idiotas, né? Se revelaram, porque as pessoas elas falam muita coisa sem bases. E mostra também um outro lado da nossa sociedade, né? Um lado que carece, às vezes, de informações, de fundamentos, e falam coisas que nem eles sabem o que estão falando, defendendo coisas que são indefensáveis, né? Não é colocar uma opinião diferente, que eu acho que o diferente ele é importante, né? Quando você tem... Ninguém quer uma mesmice, né? Uma opinião sempre... Se você só concordar comigo, não vai agregar em nada. A gente pode discordar e ser levado ao conhecimento juntos, né? Sim. Que é o que a gente está falando aqui. Sócrates, no século V, né? Antes de Cristo, ele fazia isso com o método dele. O método socrático com a maiêutica, né? Que é essa arte de partejar, de fazer o outro, de dar à luz, né? Ao conhecimento. Você leva o seu interlocutor, conduz ele a chegar numa verdade. Nós vamos conversando e nós vamos chegar numa verdade juntos, que não é minha e nem é sua, mas ela foi dialógica, dialogada. Sim. Então isso é importante. Eu acho que nesse sentido, se cada um utilizar a sua plataforma para dialogar com os outros porta-vozes, eu acho que pode ser muito importante uma rede onde nós podemos, né, dialogar. Você, às vezes, viu isso em um perfil ou numa página do qual você confia, que você acessa com uma rotina, né, todos os dias, uma vez a cada 3 dias. Mas, assim, nunca leve uma afirmação de um perfil como verdade. Sempre questione, né? Veja outras fontes, no mínimo 3 fontes. Né? Um exemplo, se você viu no perfil do Instagram que teve um acidente no lugar tal, tenta ver isso por outras fontes oficiais, por exemplo, um portal de notícia, um boletim de um policial, um jornal, uma TV, uma rádio. Não se informe apenas com uma fonte, né? Tenha várias fontes, né, sobre a mesma situação, porque às vezes uma verdade não vai contar 100% da história, né? É bom você, né? É igual quando a gente vai, por exemplo, agora vai vir a parte jornalística da coisa. Quando você vai noticiar um fato, vamos supor, um acidente de trânsito. Então é bom questionar a vítima, o policial, o motorista, um transeunte que estava lá por perto, uma testemunha, que aí você não se forma só por uma pessoa, você tem diferentes visões sobre o mesmo assunto. Eu acho que assim a gente constrói uma verdade um pouco mais clara de um fato, né? Não apenas você se formar de uma fonte, entre muitas aspas, raivosa ou tendenciosa, quando você pode saber da mesma situação por várias vozes, né? Hoje em dia, os perfis de rede social, a gente, né, consegue fazer isso abrangentemente com um toque. Entendeu? Acho que isso é importante. Angulando a nossa conversa aqui, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre a proximidade da filosofia com a religião e como esses 2 assuntos se comunicam entre si. Né? Então, assim, eu acredito que, para mim, é um assunto que hoje eu vou brincar de ser aluno, mas que eu queria que você contasse um pouquinho dessa proximidade, né? Como que os 2 podem beber de informação um do outro? É muito boa a sua pergunta, viu, Rafael? E nós temos grandes filósofos, né, que se deparam com esse tema religião. Então, as 2 coisas elas se interligam, né? É claro que tem os seus desafios, porque uma abordagem filosófica da religião não é propriamente uma abordagem doutrinária da religião. Então, se existe, por um lado, uma doutrina religiosa, que geralmente que são preceitos, né, que o fiel ele segue, são manuais, né, que o fiel ele vai seguir para praticar a sua fé. A filosofia da religião não vai pedir bênção
para as instituições ou nesse sentido, né? Sim. É uma abordagem que vai levar em consideração o âmbito histórico, social, político, que constitui também o fenômeno religioso, né? Então, eu, pelo menos, na minha pesquisa, né, esses aspectos são fundamentais, que tocam propriamente a religião, e a religião se abre para a filosofia nesse sentido, né? A filosofia é expandida pela religião, e a religião se abre para a filosofia. E eu tenho trabalhado na minha pesquisa, por exemplo, atualmente, linguagem e experiência religiosa, né? Porque durante muitos anos a linguagem foi entendida como algo secundário, como algo de segundo plano. Primeiro eu tenho a minha experiência religiosa, seja ela qual for, e depois a linguagem, as palavras, os conceitos, eles vão refletir aquilo que eu vivi. Só que na minha pesquisa eu tento mostrar que não. Que antes nós já temos linguagem, que é a história, a cultura, a política. Isso tudo já forma a nossa religião. Então você já nasce num contexto onde tem uma certa religião predominante e aquela religião vai ser passada para você, você vai dialogar com aquilo. Então já existia linguagem antes. A linguagem não são só palavras que dão sentido, né, para o que você viveu. Elas são aquilo que você vive. Tem até uma expressão popular, né? Fala, não é a minha filosofia de vida, quando as pessoas falam que é falar sobre a sua maneira de lidar com as coisas, né? Uhum. E acho que isso encaixa bastante no que você falou, porque a filosofia entra com uma maneira de você olhar as coisas. Perfeito. Né? Independente das religiões e da doutrina que é em cada religião, em cada segmento, em cada instituição religiosa, a filosofia entra mais como um binóculo, né? Como uma função de um olhar. Perfeito. Sobre você colocou bem. Aquela base religiosa no qual a gente está inserido. É isso? Você colocou muito bem. Ela entra como um método, né? Ela é um método de abordagem que pode variar de acordo com o autor que você trabalha, de acordo com a tendência daquele autor. Por exemplo, você tem... Eu vou falar um palavrão aqui, mas eu explico. Você tem a fenomenologia, que é um fenômeno, é aquilo que se mostra, né? É aquilo que se revela. Então, se você vai trabalhar no âmbito fenomenológico, você vai por essa linha, aquilo que se mostra, aquilo que está atrás, né? Por trás do fenômeno, aquilo que se relaciona com a sua consciência. Se você vai trabalhar mais de um ponto de vista histórico, você, né, vai fazer um trabalho mais histórico. Se você vai trabalhar mais de um ponto de vista psicológico, você vai trabalhar mais essas questões da psique e trabalhar autores que trabalham com isso. No meu caso, trabalho a linguagem. Eu já trabalho com um autor alemão, que é o Hans-Georg Gadamer, que é um autor que trabalha a linguagem propriamente. Então, claro que isso pode variar, mas de modo geral, né, a filosofia é esse método de abordagem que se propõe a investigar esse fenômeno e também não vai te prometer uma resposta exata. Talvez vai te trazer mais dúvidas do que propriamente uma resposta definitiva. Deixa eu ver se eu entendi. Então, para você encaixar a filosofia num contexto religioso, a gente pode falar assim como se fosse a doutrina do ambiente religioso do qual a pessoa está inserido. Como, por exemplo, se a igreja às vezes usa um contexto histórico para poder ter uma doutrina, uma forma de comportamento e visão sobre aquela instituição, ou de novas formas de realidade espiritual, ou ter uma abordagem mais calma, uma abordagem um pouco mais enérgica, além dos costumes, né, daquele povo, daquela comunidade, como isso pode ser inserido na vida das pessoas. Seria basicamente isso? Isso. Seria a filosofia é exatamente essa abordagem teórica, rigorosa, que não prescinde, não descarta a prática, não descarta aquilo que é mais prático, acaba história, sendo uma cultura, ferramenta, né? Uma ferramenta, porém não uma ferramenta no sentido somente de utilidade, né? Que você usa e descarta, né? Mas é uma ferramenta, vamos usar assim, entre aspas, no sentido de algo mesmo existencial, né? Você vai no profundo, você vai lidar com aquilo que há de mais humano, né? Por exemplo, eu lido com a linguagem, né? Nós somos seres de carne e osso, claro, mas nós somos também seres de linguagem.
Nós só estamos aqui conversando, nos entendendo, fazendo perguntas e respostas através da linguagem. Sim. Então a linguagem nos caracteriza. Sem ela, é praticamente você tirar um peixe d'água, né? Você perde aquilo que é vital em você, que é o seu modo de se comunicar. E a linguagem não é só a palavra que eu estou falando, né? A linguagem, obviamente, é qualquer meio de comunicação. Então isso é vital no ser humano, né? Então, nesse sentido, a filosofia ela lida com aquilo que é vital no ser humano. Sim. Então, diz respeito ao seu dia a dia. Por isso que eu disse no início, não é algo apenas escolar, mas é algo existencial. É algo que diz respeito a tudo que você é, né? O modo de você se colocar na vida, nas instituições, né? Na vida pública, na política. Tudo que você imaginar, a filosofia tem como objeto de investigação, seja a morte, seja a consciência, seja a razão, seja a linguagem, seja a crença, seja valores, seja a ética, né, moral. Isso tudo a filosofia, como eu disse, não apresenta respostas definitivas, mas traz soluções do jeito dos filósofos, mas trazem, né, cheias de problemas também, que resta, né, a nós dialogarmos com aquilo que nós herdamos, né? E é um diálogo contínuo. Ela não visa te trazer uma resposta definitiva. Ela visa te trazer uma... É por isso que eu disse no início, Rafael, só para retomar, as escolas hoje hoje nós temos que, trazendo o Rubem Alves de novo da Escola Gaiola, Escola Asa, não apenas oferecer respostas prontas, mas saber colocar algumas perguntas. Provocar reflexões nos alunos. Provocar reflexões. Né? Como é fundamental. Dá um exemplo de como a gente consegue fazer isso para adolescentes, por exemplo. Por exemplo, se alguém te perguntar, Rafael, que horas são? Ou alguém me perguntar, professor, vai começar a sua aula, que horas são? Posso falar, Rafael, o que é o tempo? Nossa, alugou um triplex. Alugou um triplex, o que é tempo? Então, mas às vezes a pessoa vai querer uma resposta mais reflexão. objetiva, não? Olha o celular, menino. Mas aí a filosofia ela não lida apenas com essa resposta objetiva, porque aí tem as áreas mais exatas para isso, né? Sim. Por exemplo, estou com frio, né? O que é temperatura? Eu te amo, o que é o amor, né? Vamos estudar, vamos investigar isso, que nós chamamos, né, por esse nome. O que isso sinaliza, né? Será que isso tem uma essência ou apenas é um nome, uma convenção que sinaliza alguma coisa? Então a gente desmistifica, né? Desfaz muita coisa, e aí é um serviço mesmo de martelo, né? De quebrar aqueles fundamentos e aquelas certezas mais fundamentadas, para mostrar que aquilo na realidade não tem uma certeza absoluta. Aquilo ali é um modo, né, como nós vivemos, mas que pode ser dialogado. Claro que tem uma base, e é importante que tenha, né? Uma base histórica, uma base conceitual. Mas isso tudo pode ser dialogado não apenas por uma pergunta do que é, né? Do que é para definir. Mas por quê? Mas por quê? Por que é assim, né? Então, mas se a ciência lida muito com o como, a filosofia lida muito com o porquê. Né? Então, tem essas questões e a filosofia é fundamental para isso, seja na educação, na religião. Eu acho que é muito importante. E eu fui me descobrindo ao longo desse processo e em 2012, né, que eu comecei minha graduação em filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí, retomando a sua pergunta, a relação da educação com a religião, até então eu estava convicto de que eu ia fazer teologia. Eu já frequentava a igreja presbiteriana, pretendia fazer o seminário, né, e seguia aí esse caminho na teologia, mas aí no meio do percurso a filosofia me chamou, né, e aí como diz o filósofo Wittgenstein, né, muitas coisas na nossa vida parece que não é a gente que escolhe, parece que a área, o tema que escolhe a gente, e eu meio que me senti situado na filosofia. Que legal. E as coisas foram. Atualmente, como que pessoas interessadas em seguir na carreira como filósofos, né, ou na carreira de filosofia em geral, no seu ponto de vista enquanto inserido na área,
como as pessoas podem seguir? Como que elas podem traçar esse caminho hoje em dia, por exemplo? Com quais áreas elas podem atuar profissionalmente ou no campo de pesquisa? Como você acha? Na filosofia, o Rafael trabalha muito com teste vocacional, né? Então, claro que, né, se você já tiver convicto, né, que quer filosofia, aqui em Juiz de Fora nós temos a própria Universidade Federal de Juiz de Fora, que você tem acesso pelo Enem, né, o Exame Nacional. E hoje a filosofia ela se abre tanto para um campo de docência, você pode fazer a licenciatura, lecionar, né, tanto no ensino médio, que é uma grade obrigatória, quanto você também pode seguir o caminho da pesquisa, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado e se sagrar como um pesquisador da área e se aprofundar em algum tema, algum assunto, né, que seja relevante, importante, que você vai dar essa contribuição aqui no âmbito do Brasil, né? Então, basicamente, seria isso. Claro que existem muitas outras vertentes, muitas outras aberturas, né, na vida. Não seria só essa receita, mas seriam as duas principais áreas de atuação. E, para quem tem dúvidas, né, pode fazer um teste vocacional. Existem vários sites e o Rafael trabalha com esses testes. Quem tem dúvida faz jornalismo, gente. Pode fazer jornalismo. Não é tendencioso, não é porque eu fiz e trabalho, imagina. Mentira. Porque filosofia vai te dar mais dúvidas, né? Nossa! Mas é importante o teste vocacional, como você disse, porque te norteia. Às vezes o seu talento pode virar uma profissão e você pode, além de se sustentar economicamente, né, de fazer disso a sua vida, né, de você trabalhar com algo que você ama. Perfeito. E às vezes a gente faz uma coisa super legal e pensa assim, será que isso pode virar uma profissão? Legal. Claro que pode virar uma profissão, entendeu? E é importante que as pessoas tenham esse tipo de norte que, em certo ponto da nossa vida, a gente fica pensando, né, qual caminho eu vou seguir agora? Ou às vezes a gente já está com um caminho traçado, com anos de profissão, às vezes quer enveredar para um outro lado, ou seguir uma segunda carreira, uma terceira carreira. E hoje a gente está numa sociedade em que as pessoas não necessariamente fazem uma coisa e vão fazer isso até morrer. A gente pode se questionar e pensar assim, eu não estou me sentindo bem agora com isso. Qual outro caminho eu posso seguir? E por que não, né, se confrontar e pensar assim, o que mais eu posso fazer? Perfeito. Porque às vezes a gente já se sente realizado num ponto e a gente pode seguir para outros caminhos agora, né? Eu acho que é o princípio básico da vida, né? De você se questionar onde você está agora e onde você quer estar daqui a um tempo. Perfeito, muito bem colocado. Gente, eu sou filósofo, daqui filosofando horrores. É isso. Já descobrimos aqui um novo filósofo na Uninter. Senhor Jungley, filósofo, como a gente consegue te encontrar? Eu sei que você faz parte de alguns grupos, né, da área. Caso alguém queira conversar com você abertamente sobre filosofia ou sobre pesquisa no geral, como a gente consegue te achar? Então, eu tenho meus dois... Se você digitar Jungley Torres no Google, vai aparecer provavelmente uma plataforma, né, da minha formação e o meu e-mail. Mas se quiser um modo mais direto também, tem minhas redes, né, sociais, pode falar aqui? Pode, fica à vontade. Pode falar rede social, Pix, fica à vontade. Jungley Torres, né, o @, Jungley, Jungley, Torres. Você vai me encontrar lá e sinta-se à vontade, sinta-se acolhido e nós podemos conversar e com certeza, se eu puder contribuir, né, vai ser um prazer aí. Contribuir com a sua, não só com a formação, né, acadêmica, escolar, mas dar dicas, né, explicar mesmo como funciona a área. Excelente. Eu queria te fazer uma última pergunta. Eu vi que durante a nossa conversa você citou vários intelectuais aqui, pessoas da área. Eu queria muito que você pensasse um pouquinho, se você tem algum livro que você queira indicar às pessoas para lerem e debater sobre, ou mesmo um filme, uma série, que as pessoas podem falar sobre filosofia ou se questionar profissionalmente, academicamente, pessoalmente, uma coisa do qual você queira indicar para as pessoas. Olha, de bate-pronto assim, acho que eu posso indicar Pedagogia da Autonomia, né? Paulo Freire. Que ele vai tratar essas questões exatamente que nós abordamos aqui, né? Que a educação ela não se limita
a ser algo apenas transferido. Mas o ser humano, ele traz essa contribuição, esse protagonismo, né, na própria história dele, cultura. Então, é um livro muito bom. É um livro muito bom. Tem alguns do Rubem Alves também. Acho que tudo depende, tem menu para tudo quanto é tipo de gosto, né? Acho que tudo depende um pouco. Claro que teria que ser leituras mais introdutórias, porque tem assuntos que são mais complexos, mais ao fundo, né? Então, tem uma ordem, né? Você, talvez começando com um livro mais tranquilo, igual o próprio Antônio Nova, que eu citei, ele é um excelente autor. Então, quem tiver nesse interesse pode me procurar, será um prazer indicar, né, algum tipo de livro dentro da especificidade também do gosto da pessoa, porque existe uma infinidade de obras, né, mas de bate pronto, qualquer coisa que você lê do Paulo Freire, né, eu estou falando Pedagogia da Autonomia, mas é super indicado, Rubem Alves, Antônio Nova, super indicado. Então, desde da Grécia Antiga, das academias de Platão, né, você pode ler Sócrates, até hoje, na universidade mais sofisticada de Lisboa, por exemplo, Antônio Nova, né, você vai estar muito bem servido, porque trata desse âmbito do diálogo, do ser humano. Então, isso é muito importante, né? É aquilo que eu hoje tenho como fundamento na minha profissão, né, que é tornar-me cada vez mais humano e tornar-me cada vez mais alguém que dialoga e que não esteja disposto apenas a passar a minha verdade, mas a se abrir para esse outro, né? Igual quando você junta lá na aquarela, né? O amarelo com o azul não dá verde? Então, sim, a gente pode juntar aqui nossas opiniões, fundi-las e chegar num outro denominador. Sim. Né? E isso é o poder, né, da comunicação, do diálogo. Então, acho que isso é fundamental. Eu vou aproveitar o embalo, assim, eu não sou da área de filosofia, mas eu queria indicar um livro, chama Cidade do Sol. É um livro falando sobre as mulheres do Oriente Médio, né? E ele dá todo um contexto, né, sobre a posição delas, as funções. Tem uma parte do livro que fala só sobre as regras, assim, e conta a história de uma mulher que decide questionar. Tipo, por que eu tenho que fazer isso aqui? Por que eu não posso fazer isso aqui? E a partir daí ela começa a tentar traçar um caminho novo para ela, fora dessas regras baseadas nos costumes deles, assim. Mas eu acho que o principal ponto do livro é esse questionamento dessas regras impostas e por que elas existem. Né? E se elas existem, qual a forma de modificá-las, assim. Então, é um livro que, assim, às vezes você fica meio assim, ó, de boca aberta por conta da quantidade de regras e também dela se questionar o tempo todo. É um livro, um grande questionamento da postura dela na sociedade e se ela realmente deve fazer isso. Então, vai de muito ponto que você falou, da inquietação, né, de você se questionar e ver que caminho você pode seguir. Eu vou sugerir aqui, tudo bem, lê primeiro os dele, depois você lê o meu. Não, esse até eu vou querer ler, muito bom. Sim, nossa, eu fiquei bem chocado. Falei, gente, não faria nenhum texto dessas regras todas aqui, mas... Perfeito. Enfim, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por ter disponibilizado em vir me ajudar. Mandei um zap para ele, na hora se prontificou a vir. Muito obrigado. Você, enquanto ex-aluna, de estar conversando assim, acho que é um ciclo muito bom, né, completo. Você teve essa formação, amplificou ela na Uninter e hoje está aqui contribuindo para as pessoas das quais às vezes não é da tua área e você passando um pouco de conhecimento. Como você mesmo disse no início, não só apenas reproduzir um conteúdo, mas abrir caminhos. Acho que você conseguiu fazer isso, inclusive comigo. As frases que você falou, vou levar para minha vida, sabe? E te agradeço. Eu espero que a gente consiga fazer depois outras conversas. A gente pode fazer depois a parte 2, 3, entendeu? E é isso. Muito obrigado, viu? Quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né? De modo recíproco, né? Agradecer o Rafael, a Maria, a Uninter, né? Beijo, Maria. Agradecer a Uninter, né? Encorajar os alunos, como o Rafael disse, né? A participar mais, porque com certeza vocês são protagonistas e têm vivências, né? Sim. Que nós podemos aqui aprender então, que isso aqui seja um encorajamento, né? Eu, enquanto alguém que fez História e Pedagogia na Uninter, me sinto muito satisfeito com a instituição, com o Polo, e recomendo a instituição
E encorajo vocês também a virem aqui bater esse papo com o Rafael e com certeza será um papo produtivo. Muito obrigado. A gente reforça aqui que você pode nos acompanhar pelas redes sociais da Uninter, no Inter de Fora, pelo canal da EJF. Você fica sabendo das datas das entrevistas e dos assuntos pelo Instagram e pelo Facebook. Nós estamos também disponíveis no Spotify, na Inter. Inclusive, esse episódio vai estar disponível no Spotify e no YouTube, então você pode acompanhar. Vai ter os cortes também no Instagram da instituição. E é isso. Muito obrigado. Jungle, você de casa, canal da EJF. E todos que nos acompanham aqui, nos ajudam e fazem nesse podcast um espaço para a educação. Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio do Unicast JF. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.